Luan Muniz tinha 30 anos, uma filha de 6 para criar sozinho e apenas R$ 48 na carteira quando bateu na porta da vizinha pela primeira vez. Ele não fazia ideia de que aquela mulher simples, que sempre o cumprimentava com um sorriso tímido por cima da cerca, guardava um segredo que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, as pessoas mais ricas do mundo são exatamente aquelas que você menos espera. E às vezes, um simples trabalho de limpeza de piscina pode se transformar na história mais improvável de todas. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você acredita que as melhores histórias acontecem quando menos esperamos, deixe seu like agora. E fique até o final, porque essa jornada vai mexer com seu coração de maneiras que você não imagina. Vamos lá. Campinas, São Paulo. Uma terça-feira de março que começou como todas as outras nos últimos 3 anos da vida de Luan Muniz. O despertador tocou às 5h30 da manhã, mas ele já estava acordado há pelo menos 20 minutos, olhando para o teto rachado do quarto e fazendo contas mentais que nunca fechavam. R$ 1.200 de aluguel atrasado, 350 de luz e água, mais os 120 da mensalidade da escola de Maria. E isso sem contar comida, remédios e os pequenos gastos que uma criança de 6 anos inevitavelmente traz. Ele se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Maria ainda dormia no quarto ao lado, abraçada com o único brinquedo que restara dos tempos melhores. Um ursinho de pelúcia azul que ela chamava de Bento. Luan parou na porta do quarto da filha apenas para observá-la respirar. Era um ritual que ele fazia todas as manhãs, desde que Renata tinha ido embora. Uma forma de se certificar de que ela ainda estava ali, de que ele não tinha falhado completamente. O cabelo escuro de Maria estava espalhado pelo travesseiro e ela tinha um meio sorriso no rosto. Devia estar sonhando com algo bom. Luan desejou que ela pudesse ficar naquele mundo dos sonhos para sempre, onde não existiam contas atrasadas, nem olhares de pena dos vizinhos, nem o peso silencioso da ausência de uma mãe. Ele foi até a cozinha minúscula e preparou café. Café fraco, porque o pacote estava no fim e ele precisava esticar até o pagamento do próximo trabalho. Sentou-se à mesa de fórmica arranhada e abriu o celular. 3 mensagens do Sr. Augusto, o proprietário da casa. Todas com o mesmo tom. Luan, preciso de uma posição sobre o aluguel. Não posso esperar mais. Tenho contas também. Ele suspirou e digitou uma resposta que já tinha enviado tantas vezes que poderia recitá-la de cor. Bom dia, seu Augusto. Estou correndo atrás. Até o fim do mês eu acerto com o senhor. Pode contar comigo. Mentira. Ele não sabia de onde tiraria aquele dinheiro. Tinha 2 trabalhos agendados para aquela semana. Limpar o jardim da Dona Benedita, no bairro vizinho, por R$ 150, e consertar o portão automático do seu Jair, por 200. R$ 350. Mal dava para começar a cobrir o buraco. Luan tinha sido engenheiro. Tinha trabalhado em uma empresa de construção civil respeitável, ganhando um salário que permitia uma vida confortável. Renata não trabalhava, ficava em casa cuidando de Maria, e eles tinham até planos de comprar um apartamento próprio. Mas então veio a pandemia. A empresa demitiu metade dos funcionários e Luan estava na lista. Ele tentou se recolocar no mercado por meses, mas a crise econômica tinha transformado cada vaga em uma competição de centenas de candidatos. Foi nessa época que Renata começou a mudar. As contas apertaram, as discussões aumentaram, e então ele descobriu. As dívidas, os empréstimos que ela tinha feito sem contar para ele, as apostas online. Renata tinha desenvolvido um vício em jogos de azar. E quando Luan finalmente conseguiu juntar as peças, eles deviam quase R$ 50 mil para agiotas. A lembrança ainda doía como uma ferida aberta. A noite em que ela fez as malas e simplesmente foi embora, deixando apenas um bilhete. Desculpa, eu não consigo mais. Cuide bem da nossa filha. Luan sacudiu a cabeça, afastando as memórias. Não adiantava ficar remoendo o passado. Maria acordaria em breve,
E ele precisava estar inteiro para ela, sempre inteiro para ela. Ele preparou o café da manhã da filha, pão com manteiga e leite com achocolatado. Pelo menos isso ele conseguia garantir. E quando Maria apareceu na cozinha, ainda de pijama, com os olhos sonolentos e o cabelo desarrumado, Luan sentiu aquela onda familiar de amor incondicional que tornava tudo suportável. "Bom dia, meu amor", ele disse, abrindo os braços. Maria correu para ele e se aninhou em seu colo. "Bom dia, pai. Eu sonhei que a gente tinha um cachorro." "É mesmo? E como era esse cachorro?" "Era grande, marrom e muito peludo, e ele dormia na minha cama." Luan sorriu, mesmo sentindo uma pontada de tristeza. Maria pedia um cachorro havia meses, mas ele mal conseguia alimentar as 2 pessoas da casa. Como poderia trazer mais uma boca para sustentar? "Quem sabe um dia, né? Agora come direitinho que hoje você tem aula." Depois de deixar Maria na escola municipal, às 7h15 da manhã, Luan voltou para casa para pegar suas ferramentas. O trabalho no jardim da Dona Benedita estava marcado para as 9 horas. Ele tinha 1h30 para se preparar e chegar lá. Foi quando ele viu. A casa ao lado, onde morava Gabriela Campos, tinha uma piscina no quintal. Luan já tinha notado isso quando ela se mudou, uns 6 meses atrás. Uma piscina pequena, nada muito luxuoso, mas bem cuidada. Ou pelo menos, tinha sido bem cuidada, porque naquela manhã, ao passar pelo portão entreaberto, Luan pôde ver claramente que a água estava em péssimo estado. Verde, coberta de folhas e galhos, com aquele aspecto abandonado de quem não recebia manutenção havia semanas. Ele parou e olhou. Gabriela era uma vizinha discreta. Ele a via ocasionalmente, sempre de roupas simples, dirigindo um Civic preto que devia ter uns 5 anos de uso. Ela o cumprimentava educadamente, mas nunca puxava conversa. Parecia ser uma mulher reservada, talvez tímida. Luan estimava que ela tivesse uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos geralmente presos em um rabo de cavalo, e uma postura que sugeria alguém que preferia passar despercebida. A ideia surgiu quase instantaneamente. Piscina. Ele sabia limpar piscinas. Tinha feito esse tipo de trabalho dezenas de vezes nos últimos 2 anos. E Gabriela claramente precisava de alguém para cuidar daquela água verde que estava se transformando em um criadouro de mosquitos. Luan olhou para o relógio. 8 horas. Ele ainda tinha tempo antes de ir para o trabalho da Dona Benedita. Respirou fundo, ajeitou a camisa e tocou a campainha. Gabriela atendeu depois de alguns segundos. Ela usava uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca simples, os cabelos soltos pela primeira vez que Luan via. Sem maquiagem, ela parecia ainda mais jovem. E havia algo em seus olhos, uma espécie de cansaço que Luan reconhecia, porque via o mesmo quando se olhava no espelho. "Bom dia", disse ela, com um sorriso educado, mas ligeiramente surpreso. "Bom dia, Gabriela. Desculpa incomodar tão cedo. Eu sou o Luan, seu vizinho." Ele apontou para a casa ao lado. "Eu sei quem você é", ela respondeu, e havia algo de gentil na forma como disse isso. "O que posso fazer por você?" Luan sentiu as mãos suarem. Ele odiava aquilo. Odiava ter que praticamente implorar por trabalho. Mas Maria precisava comer. E o Sr. Augusto não ia esperar para sempre. "Olha, eu não quero ser inconveniente, mas eu vi que sua piscina está precisando de uma limpeza. Eu trabalho com isso. Manutenção de piscinas, jardins, essas coisas. E eu pensei que talvez você pudesse estar precisando de alguém." Gabriela olhou por cima do ombro, na direção do quintal, como se estivesse realmente considerando a proposta. Mas Luan notou algo estranho. Ela não parecia surpresa. Era como se já soubesse do estado da piscina. Como se talvez tivesse deixado propositalmente naquele estado. "Quanto você cobra?" ela perguntou, voltando a atenção para ele. Luan fez um cálculo rápido. Normalmente cobraria R$ 300 por uma limpeza completa daquele tamanho, mas ele precisava desesperadamente do trabalho. R$ 250. Eu faço a limpeza completa, trato a água, deixo tudo funcionando direitinho.
Gabriela ficou em silêncio por um momento e Luan quase podia ouvir o próprio coração batendo. Ela ia recusar. Ela ia dizer que já tinha alguém. Ela ia fechar a porta e ele ia ter que voltar para casa com as mãos vazias. "Pode começar hoje?" ela perguntou. Luan piscou surpreso. "Hoje?" "É. Você tem tempo hoje? Eu posso pagar adiantado se precisar." Eu tenho um trabalho marcado às 9, mas posso vir depois do almoço. Umas 2 horas da tarde. Serve?" "Serve perfeitamente." Ela entrou em casa por um momento e voltou com a carteira. Para a surpresa de Luan, ela tirou 3 notas de R$ 100 e estendeu para ele. "São 250. Você disse 250, certo?" "Disse, mas são 3 notas de 100 aqui." "Então considere os 50 a mais como adiantamento para o próximo serviço. Tenho certeza que vou precisar de você de novo." Luan segurou o dinheiro como se fosse algo precioso e frágil. R$ 300. Ele tinha acabado de ganhar R$ 300 em menos de 5 minutos de conversa. Somados aos outros trabalhos da semana, ele finalmente teria o suficiente para começar a negociar com o Sr. Augusto. "Muito obrigado", ele disse, e a gratidão na voz era absolutamente genuína. "Eu juro que vou fazer um trabalho impecável. Muito obrigado mesmo." Gabriela sorriu, e dessa vez o sorriso era diferente. Mais caloroso. Quase como se ela entendesse exatamente o que aquele dinheiro significava para ele. "Até mais tarde então, Luan." Enquanto ele caminhava de volta para casa com as notas dobradas no bolso, Luan não fazia ideia de que aquela conversa simples na porta da vizinha tinha acabado de colocar em movimento uma série de eventos que transformaria sua vida completamente. Porque Gabriela Campos não era apenas uma vizinha discreta que precisava limpar a piscina. Ela era uma das mulheres mais ricas do país. E ela tinha seus próprios motivos para querer Luan Muniz por perto. Motivos que não tinham absolutamente nada a ver com a piscina. Porque Gabriela Campos não era apenas uma vizinha discreta que precisava limpar a piscina. Ela era uma das mulheres mais ricas do país. E ela tinha seus próprios motivos para querer Luan Muniz por perto. Motivos que não tinham absolutamente nada a ver com a piscina. O trabalho no jardim da Dona Benedita foi rápido. Luan chegou às 9 em ponto e trabalhou com eficiência. Aparar a grama, podar as roseiras, limpar as folhas. 2 horas e meia depois, estava recebendo os R$ 150 combinados e uma marmita que a Dona Benedita insistiu em dar. "Você trabalha demais, menino", ela disse. "Precisa se alimentar direito." "E a Maria?" "Ela tá bem, Dona Benedita. Tirou nota boa na prova de matemática semana passada." "Que bênção. Deus abençoe vocês dois." Ele almoçou em casa, dividindo a marmita em 2 porções. Às 2 horas em ponto, estava na porta de Gabriela novamente, carregando seu kit completo de limpeza. Gabriela atendeu usando um vestido leve amarelo e chinelos. Pontual. Ela comentou com aprovação. Ela o guiou até o quintal. A casa era simples, mas bem cuidada. Térrea, 3/4, com um quintal médio onde a piscina ocupava um espaço generoso. Havia cadeiras de praia empilhadas, uma churrasqueira que parecia nunca ter sido usada e plantas em vasos. "A bomba fica aqui", Gabriela indicou. "E os produtos que eu tinha já venceram." "Sem problema. Trouxe tudo." Luan começou a trabalhar. E Gabriela ficou observando por alguns minutos antes de entrar em casa. A piscina estava péssima. Ia levar pelo menos 3 horas. Enquanto esfregava as paredes, removendo algas, Luan pensou em Maria. Dona Lourdes, a vizinha idosa, tinha se oferecido para buscá-la na escola e ficar com ela até ele terminar. Era uma bênção ter alguém assim por perto. Estava tão absorto no trabalho que não percebeu quando Gabriela voltou carregando uma bandeja com suco e sanduíches. "Achei que pudesse estar com fome." Luan limpou as mãos, surpreso. Não precisava. "É só suco de laranja e sanduíche de queijo." Havia algo de íntimo naquele gesto, mas ele estava com fome. "Obrigado. Você é muito gentil." Gabriela sentou-se. "Vi você com sua filha outro dia, no jardim.
Ela te mostrava um desenho. Luan sorriu. Ela adora desenhar. Quer ser artista quando crescer. Ou veterinária, ou astronauta. Muda toda semana. Quantos anos ela tem? 6. Vai fazer 7 em junho. E a mãe? A pergunta inevitável. Luan optou pela versão curta. Não está mais na nossa vida. Sou só eu e a Maria. Gabriela assentiu com compreensão. Você faz um bom trabalho como pai. Vejo vocês juntos. Ela parece feliz. Luan não esperava por aquilo. Eu tento. Ela é tudo que eu tenho. Naquele momento, algo mudou. Uma conexão se formou. 2 pessoas solitárias encontrando conforto na presença um do outro. Quando Luan terminou, já eram quase 6 da tarde. A piscina estava irreconhecível. Água cristalina refletindo a luz alaranjada. Bordas brilhando. Ficou incrível, Gabriela disse. Você realmente sabe o que faz. Obrigado. Se precisar de manutenção regular, posso voltar toda semana. Vou pensar com carinho. Enquanto ele juntava suas ferramentas, Gabriela ficou na varanda observando. Quando ele atravessou o portão, ela permaneceu ali, pensativa. Aquele homem tinha despertado algo nela que dinheiro nunca comprara. Esperança. 3 dias depois, Luan estava de volta à casa de Gabriela. Ela tinha ligado na quinta-feira à noite, quando ele estava ajudando Maria com o dever de casa de português. A voz dela soou hesitante pelo telefone, quase como se estivesse inventando uma desculpa. Luan, desculpa incomodar. É que a torneira da área de serviço começou a vazar. Eu sei que você trabalha com manutenção, então pensei, você teria tempo de dar uma olhada? Ele tinha tempo. Ele sempre tinha tempo quando significava dinheiro para pagar as contas. E havia algo mais, algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. Ele queria ver Gabriela novamente. Claro, posso passar amanhã de manhã, umas 9 horas, serve? Serve perfeitamente. Obrigada, Luan. E foi assim que começou. A torneira da área de serviço na sexta. O portão que estava rangendo no sábado. A cerca do quintal que precisava de reparos na segunda seguinte. Luan não era bobo. Ele percebia que muitos daqueles problemas eram pequenos demais, fáceis demais, até suspeitos demais. Mas ele não questionava. Precisava do dinheiro, e Gabriela pagava bem. Sempre pagava adiantado, sempre com generosidade. O que ele não entendia era o porquê. Por que uma mulher aparentemente sozinha e sem muitos recursos estaria gastando tanto dinheiro com pequenos reparos que poderia facilmente ignorar? Por que ela sempre inventava algo novo para consertá-lo manter por perto? Mas Luan tinha problemas demais próprios para investigar os mistérios dos outros. O Sr. Augusto tinha aparecido na segunda-feira, antes mesmo do sol nascer, batendo na porta com aquela insistência que não aceitava ser ignorada. Luan atendeu ainda de pijama, com os olhos inchados de sono. Luan, a gente precisa conversar. Sério agora. Eles se sentaram na pequena sala, e o Sr. Augusto foi direto ao ponto. Ele era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, postura curvada de quem tinha trabalhado a vida inteira em serviços pesados. Não era uma pessoa má, apenas cansada. Cansada de esperar, cansada de promessas. Olha, eu gosto de você, rapaz. Você é trabalhador, educado, cuida bem da menina. Mas eu não posso mais segurar. São 3 meses de atraso. Isso dá R$3.600 que eu tô sem receber. Luan sentiu o estômago apertar. Eu sei, seu Augusto. Eu não esqueci. Só tô correndo atrás, juntando o dinheiro. Quanto você tem agora? A pergunta era simples, mas a resposta era humilhante. R$950. O Sr. Augusto suspirou e passou a mão pelo rosto. Não chega nem para 1 mês. Luan, eu tenho contas também. Minha esposa tá doente, precisa de remédio caro. Eu não posso ficar de favor. Você entende, né? Eu entendo. Então vamos fazer o seguinte. Eu te dou mais 15 dias, até o dia 20 de abril. Se até lá você não me pagar pelo menos 2 meses, eu vou ter que pedir para vocês saírem. Não é nada pessoal, é necessidade. 15 dias.
Luan tinha 15 dias para conseguir R$ 2.400, ou ele e Maria estariam na rua. Quando o senhor Augusto foi embora, Luan ficou sentado na sala por longos minutos, apenas respirando. Maria ainda dormia. Ela não podia saber. Não podia carregar esse peso também. Ele pegou o celular e abriu a calculadora. Tinha os 950 guardados. Se trabalhasse todos os dias, se conseguisse pelo menos 5 trabalhos por semana, a R$ 100, R$ 150 cada, poderia chegar perto. Não seria suficiente, mas seria algo. Foi então que seu telefone tocou. Marcelo, seu antigo colega de engenharia. Luan, cara, quanto tempo? Como você tá? Sobrevivendo, Marcelo. E você? Olha, eu tô ligando porque surgiu uma oportunidade. Lembra da construtora Almeida? Aquela onde a gente fez estágio juntos lá em 2015? Lembro. Então eles estão precisando de um engenheiro de obras para um projeto grande em São Paulo. Salário bom, R$ 7.000 para começar. Eu recomendei seu nome. O gerente quer te entrevistar. R$ 7.000. Era mais do que Luan tinha ganhado em 3 meses de bicos. Era a solução para todos os seus problemas. Era a chance de voltar a ter dignidade, estabilidade, futuro. Qual o porém? Luan perguntou. Porque sempre havia um porém. É integral, segunda a sexta, das 8 às 18, e tem obra aos sábados também, pelo menos por enquanto. Você ia precisar arranjar alguém para ficar com a Maria. E ali estava. O porém. Maria. Sua menina de 6 anos que já tinha perdido a mãe, que tinha crises de ansiedade quando ele saía de vista, que ainda fazia xixi na cama quando tinha pesadelos sobre ser abandonada. Eu preciso pensar, Marcelo. Claro, cara. Mas não demora muito. Eles querem preencher a vaga rápido. Te mando os detalhes por mensagem, ok? Quando desligou o telefone, Luan sentiu como se o mundo estivesse fechando em volta dele. 15 dias para pagar o aluguel ou perder a casa. Uma oportunidade de emprego que resolvia tudo, mas significava abandonar Maria por 12 horas por dia. Não havia escolhas boas, apenas escolhas ruins e escolhas piores. Ele precisava de ar. Foi quando viu Gabriela no quintal dela, regando as plantas. Sem pensar muito, ele abriu a porta e acenou. Ela olhou, sorriu e acenou de volta. Bom dia, Luan. Bom dia. Tudo bem? Tudo. E você? Ele ia dizer que estava tudo bem. Era o que sempre dizia. Mas algo no jeito que Gabriela olhava para ele, com aquela atenção genuína, fez as palavras verdadeiras escaparem. Tá sendo uma manhã difícil. Gabriela deixou o regador de lado e caminhou até a cerca que separava os 2 quintais. Quer conversar? Eu ia fazer café agora. Luan hesitou. Era apropriado. Eles mal se conheciam. Mas ele precisava desesperadamente falar com alguém que não fosse a própria cabeça. Maria ainda está dormindo. Eu não posso deixar ela sozinha. Então eu levo o café aí. 2 minutos. Antes que ele pudesse protestar, Gabriela já tinha entrado em casa. Luan olhou para a própria casa, para a tinta descascada da parede externa, para o jardim que ele não tinha tempo de cuidar. O contraste com a casa dela, mesmo sendo simples, era evidente. Gabriela voltou carregando uma bandeja com uma garrafa térmica, 2 xícaras e um prato com pão de queijo ainda quente. Espero que goste de pão de queijo. Eu fiz ontem à noite porque não conseguia dormir. Eles se sentaram nos degraus da varanda de Luan e Gabriela serviu o café. Era forte, bom. O pão de queijo estava perfeito, crocante por fora e macio por dentro. Então, ela disse, depois de um momento de silêncio confortável. Manhã difícil? Luan não tinha planejado desabafar. Mas as palavras saíram, uma atrás da outra, como a água de uma represa que finalmente cedeu. Ele contou sobre o Sr. Augusto, sobre os 15 dias, sobre a oferta de emprego, sobre o dilema impossível de escolher entre o dinheiro que Maria precisava e o tempo que ela merecia. Gabriela ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou,
Ela ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para a xícara de café nas mãos. Posso te fazer uma pergunta? Ela finalmente disse. Claro. Por que você não pede ajuda? Você tem amigos, família. Por que carrega tudo sozinho? A pergunta pegou Luan de surpresa. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Maria é minha filha. Os problemas são meus. Eu não posso ficar jogando meu peso nas costas dos outros. Mas não é jogar peso. É compartilhar carga. É diferente. É? Gabriela assentiu. Quando meus pais morreram, eu tinha 22 anos. Estava na faculdade, sem dinheiro, sem rumo. Eu fiquei meses tentando resolver tudo sozinha, achando que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Sabe o que aconteceu? O quê? Eu quase desisti de tudo. Foi só quando finalmente aceitei a ajuda da minha melhor amiga, que me deixou morar com ela e dividir as contas, que eu consegui me reerguer. Luan olhou para ela com atenção renovada. Havia profundidade naqueles olhos castanhos, camadas de experiência que ele não tinha notado antes. Eu não sabia que você tinha perdido seus pais. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas a lição ficou. Ninguém consegue vencer a vida sozinho, Luan, e não tem vergonha nenhuma em aceitar uma mão estendida. Antes que ele pudesse responder, a porta atrás dele se abriu e Maria apareceu, ainda de pijama, esfregando os olhos. Pai? Quem é ela? Luan sorriu e estendeu os braços para a filha, que veio se aninhar em seu colo. Essa é a Gabriela, nossa vizinha. Gabriela, essa é a Maria. Oi, Maria. Seu pai falou muito de você. Maria olhou para Gabriela com curiosidade infantil desinibida. Você é bonita e cheira bem. Que cheiro é esse? Gabriela riu, e o som era leve, genuíno. É lavanda. Eu coloco nas roupas. Eu gosto. Posso comer pão de queijo? Maria? Luan repreendeu. Educação. Tudo bem, Gabriela disse oferecendo o prato. Pode pegar. Eu fiz bastante. Maria pegou um pão de queijo e mordeu com satisfação. Então, com aquela honestidade brutal das crianças, ela perguntou: Você vai ser namorada do meu pai? Luan quase engasgou com o café. Maria. Mas Gabriela apenas sorriu, sem demonstrar constrangimento. Ainda não nos conhecemos tão bem, Maria. Por enquanto, somos apenas vizinhos, mas seu pai é uma pessoa muito legal. Ele é o melhor pai do mundo, Maria declarou com convicção absoluta, e Luan sentiu o coração apertar de amor e culpa ao mesmo tempo. Gabriela ficou mais alguns minutos conversando com Maria sobre a escola, sobre os desenhos que ela fazia, sobre o ursinho Bento. E Luan observou, fascinado, como ela interagia com sua filha. Não com a condescendência que alguns adultos usam com crianças, mas com respeito genuíno, como se as opiniões de Maria realmente importassem. Quando Gabriela finalmente se despediu e voltou para casa, Maria virou para o pai com um sorriso sapeca. Eu gostei dela. Ela é legal. É, ela é. E ela gosta de você também, eu vi. Como você viu? Pelo jeito que ela te olha, igual a princesa olha para o príncipe nos filmes. Luan riu e bagunçou o cabelo da filha. Você assiste muito desenho, mocinha. Vamos tomar café da manhã de verdade. Mas enquanto preparava o café da manhã de Maria, Luan não conseguia parar de pensar nas palavras de Gabriela. Sobre aceitar ajuda, sobre compartilhar carga, sobre não estar sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ele não precisasse carregar o mundo inteiro nas costas. Talvez existisse outra forma. O restante da semana passou em um borrão de trabalho e preocupação. Luan aceitou todos os serviços que apareceram, trabalhando até 12 horas por dia. Gabriela continuou, descobrindo problemas em sua casa que precisavam ser consertados. E Luan continuou aceitando, grato pelo dinheiro, mas cada vez mais confuso sobre as verdadeiras intenções dela. Na quinta-feira, enquanto consertava uma dobradiça da porta da cozinha dela, Gabriela fez um comentário casual que ficou ecoando na mente de Luan. Você já pensou em abrir uma empresa?
Tipo, formalizar seu trabalho? Já pensei. Mas precisa de capital inicial, alvará, contador. É complicado. E se alguém te ajudasse com isso? Tipo um investidor? Luan parou o que estava fazendo e olhou para ela. Por que você pergunta isso? Gabriela deu de ombros, mas havia algo de calculado na casualidade dela. Só curiosidade. Você é bom no que faz. Merece crescer. Havia algo que ela não estava dizendo. Luan podia sentir. Mas antes que pudesse investigar mais, seu telefone tocou. Era a escola de Maria. Senhor Luan, é a diretora Sônia. Preciso que venha buscar a Maria. O coração de Luan disparou. O que aconteceu? Ela está bem? Ela está fisicamente bem, mas houve um incidente. É melhor conversarmos pessoalmente. Luan largou tudo e saiu correndo. O caminho até a escola pareceu uma eternidade. Quando chegou, encontrou Maria na sala da diretora, olhos vermelhos de chorar. Ele se ajoelhou na frente dela. Maria, o que aconteceu? Ela se jogou em seus braços, soluçando. Pai, eu sinto muito. A diretora Sônia explicou. Senhor Luan, a Maria teve uma crise durante o intervalo. Começou a gritar que ninguém gostava dela, que a mãe tinha ido embora porque ela era ruim. Quando uma coleguinha tentou consolá-la, ela empurrou a menina. Felizmente ninguém se machucou, mas não podemos ignorar o comportamento. Luan completou, o coração partido. Ele conhecia aquelas crises. Eram ecos do trauma do abandono. Sugerimos fortemente que ela faça acompanhamento psicológico. Temos uma lista de profissionais que atendem pelo convênio. A gente não tem convênio, Luan interrompeu. E eu não tenho como pagar particular agora. Silêncio constrangedor. Bem, a prefeitura tem um programa gratuito, mas a fila de espera é de 3 a 4 meses. 4 meses. Maria não podia esperar 4 meses. Luan levou a filha para casa em silêncio. A colocou na cama mesmo sendo meio-dia e ficou ao lado dela até que adormecesse. Quando saiu do quarto, sentou-se no chão do corredor e colocou o rosto entre as mãos. Não chorou, mas sentiu o peso da própria impotência. Foi assim que Gabriela o encontrou. Tinha tocado a campainha sem resposta e, preocupada, entrou pela porta destrancada. Luan, desculpa invadir, mas você saiu correndo. Tá tudo bem? Ele levantou a cabeça. Ela viu tudo em seu rosto. Maria teve uma crise na escola. Precisa de terapia, mas eu não tenho dinheiro. A fila do público é de meses. E eu não sei mais o que fazer. Gabriela sentou-se ao lado dele no chão. Eu posso ajudar. Não posso aceitar. Por que não? Porque você já faz demais. Já me dá trabalho, já paga bem. Eu não posso ficar dependendo da sua generosidade para tudo. Por quê? Havia frustração na voz dela. Por que é tão difícil aceitar que alguém quer te ajudar? Porque eu não quero ser caridade de ninguém. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam um coitadinho. Eu tenho orgulho, Gabriela. É a única coisa que me sobrou. Silêncio. Depois, quando meus pais morreram, eu fiquei sem nada. E sabe o que me salvou? Aceitar que eu precisava de ajuda. A pessoa que me ajudou não me via como caridade, me via como alguém que merecia uma chance. Ela olhou nos olhos dele. Maria merece essa chance. E você também. Quanto custa uma consulta? Eu conheço uma psicóloga boa. R$ 200 a sessão. 800 por mês no mínimo. Impossível. Deixa eu pagar as primeiras sessões. Considera um empréstimo. Quando tiver condições, você me devolve. E se eu nunca tiver condições? Vai ter. Eu acredito em você. E tinha algo na forma como ela disse isso que fez Luan querer acreditar também. Tá bom. Mas é empréstimo. Eu vou te pagar de volta. Cada centavo. Gabriela sorriu. Cada centavo. Ela marcou a primeira consulta para segunda-feira. E quando foi embora, Luan ficou ali, processando. Pela primeira vez em 3 anos, ele não estava completamente sozinho na luta. E isso assustava tanto quanto confortava.
A primeira sessão de terapia de Maria aconteceu em uma segunda-feira chuvosa de abril. Luan a levou até o consultório da doutora Helena Pires, uma psicóloga infantil recomendada por Gabriela. O lugar era acolhedor, com paredes pintadas de cores suaves e brinquedos espalhados pela sala de espera. Maria apertou a mão do pai com força enquanto esperavam. Eu não quero falar com uma estranha sobre a mamãe. Você não precisa falar sobre nada que não quiser, Luan garantiu. A doutora Helena só quer te conhecer. Ela vai te ajudar a se sentir melhor. Quando Maria entrou na sala de atendimento, Luan ficou na espera, folheando revistas velhas sem realmente ler nada. 50 minutos depois, sua filha saiu com um meio sorriso no rosto e um desenho nas mãos. Como foi? Ele perguntou. Foi legal. Ela tem um cachorro de pelúcia que parece com o do meu sonho. E ela disse que eu posso voltar semana que vem. Era um começo. Pequeno, mas era algo. Gabriela estava esperando do lado de fora do consultório, encostada em seu Civic preto. Quando viu Luan e Maria saírem, ela acenou. Oi, gente. Como foi? Foi bom, Maria respondeu, correndo até ela. A doutora é legal. E você devia ver o cachorro de pelúcia dela. Luan se aproximou surpreso. Gabriela, você não precisava vir até aqui. Eu sei, mas quis vir. Pensei que talvez vocês pudessem querer tomar um sorvete depois. Minha forma de comemorar a primeira sessão da Maria. Maria pulou de alegria. Sorvete? Pai, podemos. Como Luan poderia recusar? Foram até uma sorveteria próxima, e enquanto Maria saboreava seu sorvete de chocolate com granulado, Luan e Gabriela conversaram. Obrigado, ele disse, por tudo, pela indicação da doutora Helena, por pagar, por estar aqui. Eu não sei como vou te retribuir tudo isso. Você não precisa retribuir nada, mas se faz você se sentir melhor, você pode me ajudar com uma coisa. O que você precisar? Gabriela hesitou, como se estivesse medindo as palavras. Eu tô pensando em fazer algumas reformas na casa. Nada muito grande, mas tipo pintura, trocar algumas portas, consertar o telhado. Você toparia coordenar isso? Eu pagaria, claro. Luan franziu a testa. A casa de Gabriela estava em perfeito estado. Não precisava de reforma alguma. Mas ele não questionou. Se ela queria inventar trabalho para ele, quem era ele para recusar dinheiro honesto? Claro, posso fazer um orçamento essa semana. Perfeito. O que Luan não sabia é que naquela mesma tarde, enquanto ele e Maria voltavam para casa, Gabriela estava recebendo uma visita inesperada. Um homem de terno caro desceu de um BMW preto em frente à casa dela. Ele tinha por volta de 35 anos, cabelo gel para trás, relógio que provavelmente custava mais do que Luan ganhava em um ano. Seu nome era Ricardo Mendonça, e ele tinha sido noivo de Gabriela 3 anos atrás, antes dela ficar rica. Gabriela, ele disse, abrindo um sorriso que não chegava aos olhos. Você mudou de número, não responde meus e-mails. Tive que contratar um investigador particular para te encontrar. Exatamente por isso eu mudei de número, Ricardo. Não quero você na minha vida. Ah, não seja assim. Eu só quero conversar. Podemos entrar? Não. Ricardo olhou ao redor, notando a modéstia do bairro, a simplicidade da casa. Sério que você está morando aqui? Com todo aquele dinheiro, você escolheu esse lugar? Esse lugar é perfeito. E não é da sua conta. Tudo que diz respeito a você é da minha conta, Gabi. A gente tem história. Tinha, no passado. Você me largou quando eu não tinha nada, lembra? Disse que eu era sonhadora demais, que minha startup nunca ia dar certo, que você precisava de alguém mais realista. Eu era jovem e idiota, mas amadureci, e percebi que você é a mulher da minha vida. Gabriela riu, mas era um som amargo. A mulher da sua vida ou os 2 bilhões que eu tenho no banco? Ricardo teve a decência de parecer envergonhado por um segundo, mas apenas um segundo. Olha, eu sei que estraguei tudo, mas mereço uma segunda chance. A gente era bom juntos. A gente nunca foi bom juntos, Ricardo. Você só percebeu isso quando eu não tinha mais nada a te oferecer além de amor.
E aparentemente amor não era suficiente. As coisas mudaram. Eu mudei. Não mudou nada. Você continua sendo a mesma pessoa superficial que sempre foi. Agora vai embora. Ricardo olhou para ela com uma expressão que misturava raiva e desejo. Você vai se arrepender, Gabriela. Nenhum homem de verdade vai querer você pelo que você é. Só vão querer seu dinheiro. Então é bom que eu tenha aprendido a reconhecer a diferença. Ela entrou em casa e bateu a porta. Mas as palavras de Ricardo ficaram ecoando. Será que ela conseguiria encontrar alguém que a quisesse por quem ela realmente era? Alguém que não se importasse com o dinheiro? E então, ela pensou em Luan, em como ele olhava para ela com respeito genuíno, em como ele insistia em pagar de volta cada centavo, em como ele nunca perguntava sobre sua vida, sobre de onde vinha, sobre o que ela fazia, porque para ele, ela era apenas Gabriela, a vizinha, a amiga, e talvez, só talvez, algo mais. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Maria estava respondendo bem à terapia, mas as contas de Luan continuavam acumulando. O prazo do Sr. Augusto estava chegando e ele ainda estava R$ 1.000 aquém do necessário. Foi então que Marcelo ligou novamente. Luan, cara, o pessoal da construtora Almeida está cobrando uma resposta. A vaga ainda está aberta, mas eles precisam preencher logo. É agora ou nunca. Luan olhou para Maria, que estava na sala colorindo um desenho que a doutora Helena tinha dado a ela. Sua menina, seu mundo inteiro. Eu não posso, Marcelo. Não posso deixar a Maria. Cara, eu entendo, mas pensa bem. 7.000 por mês. Você ia poder dar uma vida melhor para ela. Colocar numa escola particular, ter um plano de saúde. Mas eu não estaria lá. E ela precisa de mim. Houve um suspiro do outro lado da linha. Tudo bem, irmão. Eu respeito. Mas se mudar de ideia, me avisa rápido. Quando desligou, Luan se sentiu aliviado e desesperado ao mesmo tempo. Tinha feito a escolha certa para Maria, mas tinha condenado ambos a continuar naquela vida de aperreio. Foi Gabriela quem ofereceu uma solução. Na quinta-feira, ela apareceu na porta dele com uma proposta. Luan, eu tenho um amigo que tem várias propriedades para alugar. Ele está procurando alguém de confiança para fazer a manutenção regular de todas. Seriam umas 6 casas, mais 3 apartamentos. Ele pagaria 4.500 por mês fixo. Você teria horário flexível, poderia organizar o trabalho em torno da rotina da Maria. Posso te indicar? 4.500 reais fixos. Era quase tão bom quanto o emprego de engenheiro, mas com a flexibilidade que ele precisava. É sério isso? Completamente. Ele confia na minha indicação. Se eu disser que você é bom, ele te contrata. Luan sentiu uma onda de esperança que quase doía. Gabriela, isso mudaria tudo. Então é sim? É sim, claro que é sim. Gabriela sorriu genuinamente feliz. Ótimo, vou falar com ele hoje mesmo. O que Luan não sabia é que não havia nenhum amigo. As propriedades existiam sim, mas todas pertenciam à própria Gabriela. Ela tinha comprado 6 casas e 3 apartamentos nos últimos meses como investimento. E estava criando essa oportunidade especificamente para ele. Mas ela não podia contar. Não ainda. Não até ter certeza de que ele aceitaria a ajuda sem se sentir diminuído. Tudo parecia estar finalmente se encaixando. Luan conseguiu negociar com o Sr. Augusto mais uma semana de prazo, prometendo pagar tudo quando recebesse o primeiro pagamento do novo trabalho. Maria estava mais feliz, dormindo melhor, tendo menos crises, e Luan e Gabriela estavam ficando cada vez mais próximos. Até que tudo desmoronou em uma única noite. Era uma sexta-feira, 10 dias depois. Luan tinha acabado de colocar Maria para dormir quando recebeu uma ligação da escola. A diretora Sônia, mas dessa vez a voz estava diferente, urgente, assustada. Senhor Luan, por favor, venha buscar Maria imediatamente. Ela está no pronto-socorro do Hospital São José. O mundo parou. O quê? Como? O que aconteceu? Ela reclamou de dor de barriga muito forte durante a aula. Achamos que era só cólica, mas piorou muito rápido. A ambulância a levou. Os médicos suspeitam de apendicite.
Luan não se lembrava de como chegou ao hospital. Só se lembrava de correr, de sentir o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, de rezar para todos os deuses nos quais não acreditava mais. Maria estava em uma maca na emergência, pálida, suando, chorando de dor. Pai, eu tô aqui, amor. Papai tá aqui. Um médico se aproximou, jovem, cansado, mas competente. Senhor, sua filha está com apendicite aguda. Precisamos operar imediatamente ou o apêndice pode romper. É uma cirurgia simples, mas urgente. Então opera. Faz o que precisa fazer. Precisamos que o senhor assine os termos e resolva a questão do pagamento. O senhor tem convênio? E ali estava. A pergunta que Luan sabia que viria. Não, eu não tenho. A cirurgia mais internação custa em torno de 12 mil reais. O hospital aceita parcelamento, mas precisamos de um sinal de pelo menos 30%. 3.600 reais. Luan tinha exatamente 720 na conta. Eu não tenho agora. Mas eu posso conseguir. Me dá algumas horas. Senhor, sua filha não tem algumas horas. Se o apêndice romper, pode causar infecção generalizada. É uma emergência. Luan olhou para Maria, que o observava com olhos assustados e doloridos. Sua menina, sua razão de existir, e ele não podia salvá-la por causa de dinheiro. Faz a cirurgia, ele disse, a voz quebrando. Por favor, eu dou um jeito no dinheiro. Eu assino o que precisar, mas salva minha filha. O médico assentiu e saiu para preparar o centro cirúrgico. Luan segurou a mão de Maria até o último segundo, quando a levaram para a sala de operação, e então ele ficou sozinho no corredor do hospital, com o cheiro de desinfetante e o som de máquinas que apitavam, sentindo-se o homem mais impotente do mundo. Foi quando pegou o telefone e, pela primeira vez em anos, pediu ajuda de verdade. Ele ligou para Gabriela. Ela atendeu no segundo toque. Luan, tudo bem? Gabriela. A voz dele falhou. Maria está no hospital. Apendicite. Ela precisa de cirurgia agora e eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não sei o que fazer. Qual hospital? São José. Mas Gabriela, eu não tô te ligando para pedir dinheiro. Eu precisava falar com alguém. Eu tô desesperado e... Fica onde você tá. Eu já vou. Ela desligou antes que ele pudesse protestar. 20 minutos depois, Gabriela entrava pela porta da emergência. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela vinha um homem de terno carregando uma pasta de couro. Luan, ela disse, se aproximando. Esse é o doutor Maurício, advogado do hospital. Ele vai resolver tudo. Luan estava confuso demais para processar direito. O advogado foi direto ao balcão administrativo e começou a falar com a atendente. Gabriela segurou as mãos de Luan. Como ela tá? Entrando na cirurgia agora. Os médicos disseram que é uma cirurgia simples, mas eu tô apavorado. Ela vai ficar bem. Maria é forte, igual ao pai. 15 minutos depois, o advogado voltou. Está tudo resolvido. A cirurgia foi autorizada. A internação está coberta. Não se preocupe com mais nada. Luan olhou de um para o outro tentando entender. Como? Quem pagou? Foi feito um depósito. O advogado respondeu vagamente. Os detalhes podem ser discutidos depois. O importante agora é a saúde da menina. Ele se despediu e saiu, deixando Luan e Gabriela sozinhos. Gabriela. Foi você, não foi? Ela não respondeu. Apenas apertou a mão dele. Por quê? Por que você faz isso? Você mal me conhece. Por que você gasta tanto dinheiro comigo, com a Maria? Eu não entendo. Porque eu posso. E porque vocês merecem. Isso não é resposta. Gabriela suspirou. Talvez não seja. Mas é tudo o que eu posso te dar agora. Eles ficaram sentados no corredor, esperando. A cirurgia levou 1h40 minutos. Quando o médico finalmente apareceu, ainda com o gorro cirúrgico, ele sorriu. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos remover o apêndice antes de romper. Ela vai precisar ficar internada uns 3 dias, mas está fora de perigo.
Luan sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Posso vê-la? Ainda não. Ela está na recuperação. Daqui umas 2 horas você pode visitá-la no quarto. Quando o médico saiu, Luan finalmente permitiu que as emoções viessem. Ele não chorou, mas ficou ali, apenas respirando, processando que sua filha estava bem. Obrigado, ele disse para Gabriela. Eu vou te pagar cada centavo. Pode levar anos, mas eu vou pagar. Eu sei que vai. Foi nesse momento que Luan viu um homem se aproximando pelo corredor. O mesmo homem de BMW que ele tinha visto algumas vezes na rua de Gabriela. Ricardo. Gabriela, Ricardo disse, ignorando completamente Luan. Seu assistente me ligou dizendo que você estava aqui. O que aconteceu? A filha de um amigo precisou de cirurgia. Gabriela respondeu tensa. Ricardo finalmente olhou para Luan e havia desdém mal disfarçado em seus olhos. E você é... Luan, o pai da menina. Entendo. Ricardo voltou sua atenção para Gabriela. Gabi, precisamos conversar sobre aquela proposta de investimento. Meus sócios estão ansiosos pela sua resposta. Ricardo, não é hora nem lugar. Quando é a hora? Você me evita, não responde ligações. Eu estou tentando fazer negócios sérios aqui. E eu já disse que não tenho interesse. Ricardo olhou de Gabriela para Luan e algo em seu rosto mudou. Uma percepção, um entendimento desagradável. Entendi. É isso então? Você tá com ele? Não é da sua conta. Gabriela. Ricardo riu, mas era um som cruel. Você é bilionária, uma das mulheres mais ricas do Brasil. E você tá aqui, num hospital público com um cara que nem pode pagar a cirurgia da própria filha? Sério? O mundo de Luan parou. Bilionária. Ele olhou para Gabriela, esperando que ela desmentisse, que risse, que dissesse que era um mal-entendido. Mas ela não disse nada. Apenas abaixou os olhos. É verdade? Luan perguntou, a voz saindo estranha. Você é bilionária? Luan, eu posso explicar. É verdade ou não? Gabriela levantou os olhos e havia dor neles. É verdade. Luan se afastou dela como se tivesse levado um tapa. Todo esse tempo, você estava mentindo para mim? Eu não menti. Eu só não contei tudo. Você me deixou aceitar sua caridade como se fosse empréstimo. Me deixou me sentir um homem honesto pagando você de volta, sendo que para você aquele dinheiro não é nada. É troco. Não é assim. Como é então, Gabriela? Ou esse nem é seu nome verdadeiro? É meu nome, e eu não estava te enganando. Estava sim. A voz de Luan estava subindo, e pessoas no corredor começaram a olhar. Você me fez de idiota. Me fez pensar que a gente estava no mesmo nível, que você era uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Bilionários não são normais, Gabriela. Bilionários não moram em casas simples em Campinas, não dirigem Civic velho, não fingem precisar de vizinho para consertar torneira. Ricardo estava observando a discussão com um sorriso satisfeito. Eu avisei que ia se arrepender, Gabi. Você não consegue se esconder do que é. Cala a boca, Ricardo! Gabriela explodiu. Então voltou para Luan. Por favor, me escuta. Eu sei que deveria ter contado antes, mas eu tinha medo. Medo que você me visse diferente. Medo que você se afastasse. Ou pior, que só ficasse perto por causa do dinheiro. E você achou que mentir era melhor? Eu não menti, eu só omitiu. É a mesma coisa. Não é? Eu queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E quem você é, Gabriela? Porque eu achava que conhecia. Mas agora eu não sei nada. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Gabriela tinha lágrimas nos olhos, e Luan estava tremendo de raiva e mágoa e confusão. Eu acho, ele disse, a voz baixa e controlada, que você deveria ir embora. Luan, por favor, vá embora, Gabriela, e leva seu dinheiro com você. Eu vou dar um jeito de pagar o hospital sozinho. Eu não preciso da sua caridade.
Não é caridade. Eu me importo com você. Com a Maria. Se você se importasse de verdade, teria sido honesta desde o início. Gabriela ficou parada ali por mais um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Então ela assentiu, pegou a bolsa e saiu. Ricardo ficou para trás apenas o tempo suficiente para dizer: Você acabou de dispensar 2 bilhões de reais, amigo. Espero que seu orgulho valha isso. Quando ficou sozinho, Luan se sentou no chão do corredor e colocou o rosto entre as mãos. Maria estava salva. Mas ele tinha acabado de perder algo que nem sabia que tinha até aquele momento. E o pior é que ele não sabia se tinha feito a coisa certa. Maria ficou 3 dias no hospital. 3 dias durante os quais Luan não saiu do lado dela, dormindo em uma cadeira desconfortável, comendo apenas quando a fome se tornava insuportável e fingindo estar bem sempre que ela abria os olhos. Dona Lourdes apareceu no 2º dia, trazendo marmitas e palavras de conforto. Marcelo visitou também, oferecendo dinheiro emprestado que Luan recusou educadamente, mas Gabriela não apareceu. E a ausência dela doía mais do que Luan queria admitir. Foi Maria quem perguntou no 3º dia, quando já estava bem melhor e sentada na cama desenhando: Pai, cadê a Gabriela? Luan não sabia como responder. Ela tá ocupada, amor. Ela não quer mais ser nossa amiga? A pergunta simples de uma criança de 6 anos acertou Luan em cheio. Não é assim, Maria. Então por que ela não veio me visitar? Eu gosto dela. Ela é legal. Eu sei que é. Você brigou com ela? Maria o olhou com aqueles olhos grandes e perceptivos. Você tá triste. Só fica assim quando você briga com alguém. Luan suspirou e sentou-se na beirada da cama. A gente teve um mal-entendido. Adultos às vezes têm isso. Você devia pedir desculpas. Não fui eu que fiz algo errado, Maria. Mas você tá triste, e ela também deve tá. Quando eu e a Júlia brigamos na escola, a gente fica triste até fazer as pazes, mesmo quando eu acho que a culpa é dela. A sabedoria infantil era às vezes devastadora em sua simplicidade. Vou pensar sobre isso, tá bom? Tá bom, pai. Quando receberam alta no 4º dia, Luan já tinha uma dívida de R$ 12.800 com o hospital. A administração foi compreensiva, permitindo o parcelamento em 24 vezes. R$ 633 por mês. Somados ao aluguel, às contas, à escola, à terapia de Maria. Era impossível, mas ele daria um jeito, sempre dava. De volta para casa, Luan encontrou uma pilha de correspondências na caixa de correio. Contas, mais contas, e então um envelope diferente. Papel creme de alta qualidade, sem remetente. Dentro havia uma carta manuscrita. Luan, eu entendo sua raiva. Você tem todo o direito de estar furioso comigo. Eu deveria ter sido honesta desde o início. Deveria ter confiado que você me veria como pessoa, não como conta bancária. Mas eu tinha medo. Você não imagina quantas amizades eu perdi quando fiquei rica. Quantas pessoas apareceram de repente, querendo algo de mim. Quantas vezes eu fui traída por gente que eu achava que me amava. Quando me mudei para aquele bairro, eu só queria paz. Queria ser invisível. E então eu conheci você. Vi como você cuidava da Maria com tanto amor, como você trabalhava duro sem reclamar, como você mantinha a dignidade mesmo quando tudo estava desmoronando. Eu me apaixonei. Não pelo que você tem ou pelo que você é, mas por quem você é. E eu cometi um erro. Deixei o medo da rejeição me impedir de ser completamente honesta. Desculpa. O trabalho que eu ofereci é real. As propriedades existem e realmente precisam de manutenção. A oferta continua de pé se você ainda quiser. Não é caridade. É trabalho honesto por pagamento justo. Mas eu vou entender se você recusar. Só quero que você saiba. Eu nunca te vi como projeto de caridade. Eu te vejo como o homem mais admirável que eu já conheci. E a Maria é sortuda de ter você como pai. Cuida dela. E cuida de você também. Com carinho, Gabriela PS.
Eu paguei o hospital. Não como favor, mas como investimento. No futuro, quando você estiver estável, você pode me devolver. Sem pressa, sem juros, apenas entre amigos. Luan leu a carta 3 vezes. Então a dobrou cuidadosamente e guardou no bolso. Maria estava deitada no sofá, assistindo desenhos, quando ele se sentou ao lado dela. Maria, posso te fazer uma pergunta? Pode, pai. Se você descobrisse que uma amiga sua tinha um segredo grande, e ela não te contou porque tinha medo que você parasse de gostar dela, você ficaria brava? Maria pensou por um momento, com a seriedade que apenas crianças conseguem ter sobre questões morais. Depende do segredo. Se for tipo, ela roubou meu lápis, aí eu ficaria brava. Mas se for tipo, ela tem uma casa muito grande e não contou porque não queria que as pessoas ficassem amigas dela só por causa da casa, aí eu não ficaria brava. Eu ficaria triste que ela não confiou em mim, mas entenderia. Luan sorriu. Quando sua filha tinha ficado tão sábia? E se você fosse essa amiga? Você perdoaria? Se ela fosse minha amiga de verdade? Sim. Porque amigas de verdade são difíceis de achar, pai. A gente não pode jogar fora só porque elas cometeram um erro. Luan beijou a testa de Maria. Você tem razão, meu amor. Muito obrigado. De nada. Isso quer dizer que você vai fazer as pazes com a Gabriela? Significa que eu vou tentar. Mas não era tão simples. Luan passou os próximos dias processando seus sentimentos. A raiva inicial tinha diminuído, dando lugar a algo mais complexo. Mágoa, sim, mas também compreensão. E debaixo de tudo isso, a verdade inconveniente. Ele sentia falta dela. Sentia falta das conversas matinais, do sorriso dela, do jeito como ela olhava para Maria com carinho genuíno, do jeito como ela o fazia sentir visto, valorizado, não apenas como pai ou trabalhador, mas como pessoa. Foi Dona Lourdes quem deu o empurrão final. Ela apareceu na casa dele no sábado à tarde, com aquele jeito direto que só mulheres de 70 anos conseguem ter. Luan, eu vou falar uma coisa e você vai me ouvir. Aquela moça, a Gabriela, ela tá sofrendo tanto quanto você. Eu vi ela esses dias. Ela mal sai de casa. Não tá nem regando as plantas. E você sabe que eu sei de fofoca. Então eu fui lá conversar com ela. Dona Lourdes... Deixa eu terminar. Ela me contou tudo. Sobre o dinheiro. Sobre o medo que ela tinha de você descobrir. Sobre como ela se sente horrível por não ter sido honesta. E sabe o que eu disse pra ela? O quê? Que ela foi idiota. Mas que você também tá sendo. Luan piscou surpreso. Eu? Sim, você. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você chega na minha idade, você aprende que erros acontecem. Todo mundo erra. A questão não é se a pessoa errou, mas por que ela errou e o que ela faz depois. E você acha que eu deveria perdoar ela assim, sem mais nem menos? Eu acho que você deveria perguntar a si mesmo o que você perdeu quando mandou ela embora. E se vale a pena perder isso só para manter o orgulho intacto. Dona Lourdes se levantou para ir embora, mas parou na porta. Amor verdadeiro é raro, Luan. Quando você acha, você não deixa escapar por bobeira. E aquela moça ama você, não pelo que você tem, mas apesar do que você não tem. E isso, meu filho, não tem preço. Naquela noite, depois de colocar Maria para dormir, Luan pegou a carta de Gabriela novamente e a releu. Desta vez, permitindo-se realmente ouvir as palavras. Realmente sentir a vulnerabilidade por trás delas. Ela tinha errado. Mas ele também tinha sido injusto. Tinha-a expulsado do hospital sem nem dar chance de ela explicar. Tinha-a julgado sem tentar entender seus motivos. E pior, tinha deixado o orgulho falar mais alto do que o coração. Na manhã de domingo, Luan tomou uma decisão. Pediu para Dona Lourdes ficar com Maria por algumas horas e foi até a casa de Gabriela. Tocou a campainha 3 vezes antes de ela atender. Quando a porta se abriu, Luan quase não a reconheceu. Gabriela estava com olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, usando roupas amarrotadas.
Ela parecia tão quebrada quanto ele se sentia. Luan, ela disse, a voz rouca. Eu não esperava você. Eu sei, mas eu precisava vir. Posso entrar? Ela hesitou. Depois assentiu e abriu a porta. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro, com um silêncio pesado entre eles. Eu li sua carta, Luan começou. Li várias vezes, na verdade. E você tem razão. Você deveria ter sido honesta. Mas eu também exagerei. Não te dei chance de explicar. Deixei o orgulho falar mais alto. Gabriela limpou uma lágrima que escapou. Eu sinto muito, Luan. De verdade. Eu nunca quis te enganar. Eu só queria ser normal. Queria que alguém me visse como pessoa. Eu sempre te vi como pessoa, Gabriela. O dinheiro não muda quem você é. Mas a mentira, a omissão, isso doeu. Eu sei. E se eu pudesse voltar, faria diferente. Mas eu não posso. Só posso prometer que, se você me der uma chance, eu nunca mais vou esconder nada de você. Luan respirou fundo. Maria perguntou por você. Todos os dias no hospital. Ela gosta de você. E eu? E você? Eu também sinto sua falta. Mais do que eu queria admitir. Gabriela levantou os olhos, esperançosa pela primeira vez. Sério? Sério. Mas se a gente vai tentar isso, seja lá o que isso é, precisa ser com honestidade total, sem segredos, sem omissões. Sem segredos. Gabriela Eu concordou. prometo. E sobre o dinheiro? O trabalho é real, Luan. Eu juro. As propriedades precisam de manutenção. E eu ia te pagar o valor de mercado, não mais, não menos. Você seria meu funcionário, não meu projeto de caridade. Com contrato, carteira assinada, tudo certinho. Luan considerou. 4.500 por mês. Dignidade. Flexibilidade para cuidar de Maria. Era mais do que ele poderia esperar. E quanto ao hospital? Considera um empréstimo sem juros. Quando você puder, você paga, sem pressa. E se não puder, bem, considere um presente. De amiga para amigo. Eu vou pagar. Luan disse firmemente. Pode levar tempo, mas eu vou pagar cada centavo. Não porque eu tenho orgulho demais para aceitar ajuda, mas porque eu quero. Porque é importante para mim. Gabriela sorriu pela primeira vez. Eu sei. E eu respeito isso. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Luan estendeu a mão. Vamos começar de novo? Sem mentiras dessa vez? Gabriela pegou a mão dele. Vamos começar de novo. Meu nome é Luan Muniz. Tenho 30 anos. Sou pai solteiro. Trabalho com manutenção. E eu acho que estou me apaixonando pela minha vizinha. Gabriela riu e o som foi como música. Meu nome é Gabriela Campos. Tenho 32 anos. Sou empresária. E acontece que vendi minha startup por 2 bilhões de reais ano passado. E eu já estou completamente apaixonada pelo meu vizinho há semanas. 2 bilhões é muito dinheiro. É, mas não compra o que realmente importa. E o que realmente importa? Gabriela apertou a mão dele. Isso, conexão verdadeira. Alguém que me vê por quem eu sou. Alguém que não tem medo de me desafiar. Alguém que me faz querer ser melhor. Luan sorriu. Maria vai ficar feliz. E você? Você tá feliz? Luan pensou. Pensou em tudo que tinha passado nos últimos 3 anos. A solidão, a luta, o medo. E então pensou em Maria, se recuperando. Em Gabriela, ali na frente dele, vulnerável e real. No futuro que de repente parecia possível. Sim, ele disse. Eu acho que tô feliz. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. 3 meses depois, Luan estava em pé na varanda de uma das propriedades de Gabriela, supervisionando a troca da pintura externa. Seu negócio de manutenção estava crescendo. Ele tinha até contratado 2 ajudantes. A dívida do hospital estava sendo paga regularmente e ele tinha conseguido quitar o aluguel atrasado. Maria estava bem. A terapia estava funcionando. As crises tinham diminuído drasticamente. Ela tinha até feito novas amigas na escola. E Gabriela
Gabriela estava ensinando Maria a nadar na piscina que Luan tinha limpado naquele primeiro dia. Ele podia ouvi-las rindo do quintal. Marcelo tinha razão quando disse que as oportunidades apareciam quando menos esperávamos. Mas ele estava errado sobre uma coisa. A melhor oportunidade não tinha sido o emprego de engenheiro. Tinha sido a coragem de abrir o coração, de aceitar ajuda sem perder a dignidade, de perdoar, de confiar. Luan olhou para a piscina, para aquela água cristalina onde tudo tinha começado, e sorriu. Às vezes, limpar a piscina da vizinha era só limpar a piscina da vizinha. Mas às vezes, era o começo de algo extraordinário. E assim, Luan aprendeu que aceitar ajuda não é fraqueza, mas coragem. Que orgulho tem seu lugar, mas não pode impedir conexões verdadeiras. E Gabriela descobriu que a maior riqueza não está em contas bancárias, mas nas pessoas que nos veem como realmente somos e nos amam mesmo assim. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Deixe nos comentários. Você já julgou alguém pela aparência e se surpreendeu com quem a pessoa realmente era? Às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais inesperados. Nos vemos na próxima história. Até logo!